A paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido, tá? Não vou editar esse vídeo, mas é um vídeo que eu já tinha prometido aqui pro canal no YouTube sobre as bases bíblicas de um vídeo que teve uma polêmica aqui sobre entre quatro paredes os casais cristãos podem fazer tudo, tá bom? Então, se você não viu ainda esse vídeo, vai lá e vocês vão ver que tem uma visualização um pouquinho alta, assim, em questão dos meus vídeos. Só que teve um comentário ali falando que eu tinha que mostrar a base bíblica onde estava isso, que eu queria ser mais que em Deus e um monte de coisa. E assim, antes de tudo, peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, curtida, compartilhar e me segue no Instagram, tá bom? Essa pessoa também que questionou o meu vídeo lá, se tiver me vendo nesse vídeo aqui, vai lá no meu Instagram, se inscreve lá, porque todos os vídeos que eu vou falar sobre base cristã, eu coloco todos os ensinamentos lá, eu coloco todos os versículos bíblicos lá, respondo os inscritos pelo direct do Instagram, tá? Então aqui no YouTube, quando eu tenho tempo eu coloco o vídeo aqui, mas o máximo é lá no Instagram. Inclusive eu quero agradecer por estar chegando 1000 inscritos lá no Instagram, né, no seguidores. Em questão de 7 dias, estamos chegando a 1000 inscritos lá. Eu falo inscrito, mas seguidores, tá bom, gente? Então eu peço pra vocês se inscreverem aqui. Gente, eu não vou editar esse vídeo. É um vídeo mais esclarecendo aqui algumas coisas. E eu quero que você pegue sua Bíblia, tá bom? Por quê? Porque, como vocês sabem, eu sempre trouxe aqui ensinamentos bíblicos, sempre trouxe orações, sempre trouxe interpretações de sonho. E sempre tem uma pessoa ou outra que não me segue no Instagram, não sabe o que tá acontecendo, não sabe o vídeo que vai ser postado e critica coisas que não tem necessidade, tá bom? É diferente de hater, que já vem mesmo pra fermentar e destruir, tá bom? As pessoas acham que por nós trazer um conhecimento bíblico, acho que nós tem que ser pastor, missionário, um monte de coisa, sendo que na verdade a Bíblia diz que o ide de Jesus é para todos aqueles que querem ter compromisso com Deus, tá bom? Mas o meu caso é diferente, eu não sou uma pessoa leiga, eu não sou uma pessoa nova do evangelho, não, gente, eu nasci no berço evangélico, já fui secretária de missões, já fui obreira, já trabalhei com jovens, já trabalhei com crianças, então tô no lado ministerial, já trabalhei em base de aconselhamento de casais, sim, gente, já trabalhei com essa parte, por isso que também eu falo muito sobre isso. No fato de eu ter saído da onde eu congregava, que é a Igreja Deus e Amor, não quer dizer que o meu ministério parou ali, não, gente, eu agradeço muito o ministério da Igreja Deus e Amor, até hoje eu escuto a voz da libertação, porque eu não tenho nada contra ninguém, Deus conhece, mas às vezes tem algumas pessoas que pegam isso e querem atirar colocando fermentação, e eu vou falar bem claro, eu amo o Ministério Deus e Amor, o meu esposo ama, o Fran, ele gosta muito dos cantores, e a gente deixa aqui 24 horas de louvor e tudo, tá bom? Então o que eu quero dizer, ministérios, eles são fechados ciclos também, tá bom? Mas continuamos fazendo a obra do Senhor aí, e pelo fato de que essa pessoa questionou aqui, houve um debate lá no Instagram. Por quê? Muitas pessoas falaram pra mim, Priscila, tem uma pessoa lá no YouTube que comentou uns comentários. Eu fui responder os comentários, mas eu vi que já era um outro lado, tipo, né? Um lado assim, tipo, não sabe o que tá falando, né? Então eu resolvi trazer o ensinamento que eu dei no Instagram aqui pra vocês, sobre as 10 perguntas que eu fiz Entre quatro paredes, o casal cristão pode todas as coisas. Lá no Instagram eu coloquei capítulos, versículos, conversei. Todos os que me perguntaram, eu fui no direct deles mesmo, lá no particular da conversa, e conversei com eles. Por quê? Quem me segue aqui no canal sabe que eu parei muito de colocar coisa de cristã aqui no meu canal e coloquei mais vlogs, justamente por isso, porque eu acho um pouco chato abrir espaço assim, e tem pessoas que não sabem de nada e fica agredindo o outro, e isso é muito chato. Então, coloca vlogs que isso é mais mulher que gosta, é mais irmã que gosta, homem não curte muito. Porque quando coloca alguma coisa voltada à defesa da mulher, já entra com aquela coisa que é feminista, ou que tem muitos homens dentro da igreja que não respeita quando a Bíblia diz assim que o homem tem domínio sobre o corpo da mulher e ele acha que a mulher dele tem que estar sujeita a fazer tudo o que ele quer. E quando fala sujeição da Bíblia, de ser sujeita, não está falando em questão de
degrinir valores, né? Colocar imoralidade sobre a mulher. Está falando em questão de que nós temos que entender que Deus chamou o homem como a cabeça da casa, do lado cristão, tá? Você que não é cristão, não se ofende com isso, porque eu sempre falei aqui, gente, eu prego a Bíblia. Eu não prego denominação, eu não prego pecado alheio, eu não prego nada desses negócios. Eu prego a Bíblia. E o que eu acredito eu passo para vocês, porque essa é a minha forma de dizer o id. O id para mim não é só estar no altar com o microfone na mão e xingando as pessoas, humilhando as pessoas, não. O id para mim é mostrar a luz que dentro de mim há, que pode influenciar as pessoas que estão em minha volta, tá bom? Mas vamos deixar de falar aqui, mais uma vez eu peço pra vocês escreverem aqui, porque eu não vou editar esse vídeo porque vai ficar um pouco comprido, tá? Mas assim, queridos, eu não vou estar editando, mas todos os capítulos e versículos que eu vou citar pra vocês aqui, eu vou colocar nos comentários, fixar ali no comentário e fixar também na descrição do vídeo, tá? Então, depois que você tiver tempo, pega a sua Bíblia e lê, tá bom? Gente, eu vou falar uma coisa bem clara, a Bíblia, ela é um ensino de conteúdo espiritual. A gente pode estudar teologia, pode estudar escatologia, história medieval, teologia sistemática, que é o meu porte, teologia sistemática. A gente pode estudar tudo, mas o conteúdo cristão é a base cristã, tá? Então é teologia pastoral, que orienta, aconselhamento, que aconselha, base da igreja, tá bom? É fácil uma pessoa ser estudiosa da Bíblia e tudo e não ser da igreja e questionar alguns comentários, mas o que acontece? Cada igreja tem uma regra, um costume, tá? Então, aqui eu vou falar o que a Bíblia diz e não sobre a regra e costume, tá bom? A Bíblia diz também assim, ó, Paulo diz que nós temos que estar em constante concordar um com o outro. E o que acontece? Eu prego a Bíblia, tá? O que a Bíblia me ensina. E o que assim, aquilo que é para imoralidade, que você e seu cônjuge concordam, é vocês para com Deus. Eu só trago o que a Bíblia está orientando, tá? Agora você que é pastor, missionário, evangelista, você que vai para a favela, né, que hoje é comunidade, vão nos lares, gente, tampem as brechas porque o mundo espiritual existe. Não faça o que o mundo faz, seja diferente, porque o mundo espiritual agride o nosso físico. Toma cuidado, o que eu falo que é espiritual e às vezes tem crente que é carnal e não entende. Mas para quem ao mínimo respeita a fé cristã, vai entender o que eu tô falando. O mundo espiritual existe. Eu já vi várias pessoas caindo possessas com demônios e os obreiros expulsar e eles falam: quem você pensa que é pra me expulsar sendo você assiste pornografia? Quem você pensa pra me expulsar? Então, tipo, o inimigo, ele vê, tá? Assim como o anjo do Senhor nos guarda todos os dias, o inimigo está ao nosso derredor, procurando quem ele possa tragar, porque em nosso redor quem está é o Senhor nos guardando. Então toma cuidado. Quando eu dou um conselho aqui, é um conselho espiritual, é um conselho de irmã em Cristo na fé, não é minha intenção degrinir ninguém, tá? E assim, você que me segue aqui no canal, gente, é normal nós ser apedrejado, é normal a gente ser caluniado, é normal ser xingado, porque tá no YouTube, é uma base aberta, tá? Então não se preocupem comigo, isso não me agride, não me é coisa, porque o YouTube não é minha renda de finança, então se eu quiser postar eu posto, se não quiser postar também não posto, mas em questão de respeito, tá? Porque a partir do momento que a pessoa fala que eu não sei o que eu tô falando, e pra deduzir, estudar mais, tira o meu respeito de que não foi só um ano. Essa Bíblia aqui, ó, ela tá toda marcada aqui, ó, toda marcada porque é mais de 3 anos com devocional de mais de 3, 4 vezes lendo a Bíblia, tá? E não é só um versículo não, é a Bíblia toda. Então pra mim vir falar uma coisa, eu tenho que ter certeza do que eu tô falando, tá? E a Bíblia assim, queridos, às vezes a Bíblia não vai colocar direto, né, lingerie é pecado, nem nada, mas a Bíblia vai abrir um leque de conhecimento. Vigia, porque a imoralidade engana muitos crentes, porque hoje em dia você pode analisar quem usa mais lingerie é na área da prostituição, tá? E lembrando, eu não estou aqui degrinindo nenhuma mulher que doa-se essa profissão, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu respeito todo mundo. No meu canal tem homossexual, tem mulheres que trabalham nessa área, tem mulheres que gostam de mulheres. Gente, o meu canal é aberto aqui no YouTube. E todo mundo que me chama no YouTube, eu olho com um olhar de amor a alma da pessoa e entendo que faz a obra do Espírito Santo, tá bom? Então vamos logo lá que já vai dar 10 minutos. Gente, ó, eu quero que você abra a Bíblia no livro de Eclesiastes, tá bom? Eclesiastes, capítulo 2,
tá? E o versículo 26. Mas, se você puder ler todo, que você vai ver que o que diz o tema é: os prazeres e as riquezas não trazem felicidade, tá? Então, não adianta você ter todo o prazer, ter toda a riqueza e não ter a alegria, a felicidade do espírito. Então, você lê o livro de Eclesiastes, capítulo 2. Aí nós vamos frisar no versículo 26, que eu vou ler para vocês, que é onde esse vídeo entre quatro paredes, o Casal Cristão Pode Tudo, foi baseado, tá bom? Vamos lá. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para com que ele se ajunte e se amontoe, e dê também a pureza da sua face. Também isso é vaidade, aflição de espírito, tá bom? Esse é o foco aqui do 26. Mas você que puder ler o capítulo 2 todinho, que você vai entender o que é a alegria dada por Deus e o que é a alegria dos prazeres do mundo, que não traz felicidade e ainda por cima traz uma confusão na mente das pessoas que querem continuar seguindo a prática do mundo, tá bom? E agora eu quero, aqui é o Antigo Testamento. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Novo Testamento, primeira epístola de São João, no capítulo 1, e o versículo 5, tá? Que é uma frase do tema assim, ó. Deus é luz. Aquele que não anda conforme na sua luz não tem comunhão com ele. E esta é a mensagem de que dele ouvimos e vos anunciamos. Se Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, porque ele pratica a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, teremos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse aqui é os dois textos que eu peguei para base entre quatro paredes, Casal Cristão Pode Tudo. Queridos, nós vemos bem claro aqui que João está falando uma coisa certa. Se eu sou luz, eu não compartilho com as trevas. Se eu estou em Cristo, o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado e eu não tenho mais lealdade de estar em trevas. Em trevas, quando a Bíblia fala sobre isso, é mostrando bem claro que não é um escuro igual eu estou aqui, é um escuro espiritual. E para a pessoa estar no escuro espiritual, a prática do pecado está sobre ela, como diz no livro de Gálatas, capítulo 5 a seguir. Lá vai ter a compatibilidade entre o que é obra da carne e o que é obra do espírito. E tudo que eu falei em relação do texto do vídeo está em Gálatas. O que é a obra da carne e a obra do espírito. É como eu falo, o casal cristão, ele é um corpo só em Cristo. Porém, o respeito da comunhão com Deus existe. Eu não posso ter comunhão com meu esposo se ele impor a imoralidade em mim. Por quê? Eu não vou aceitar. Não é uma concordância ali. Então, as pessoas têm que entender que quando fala sobre pecado, não está falando que a pessoa vai para o inferno. Porque se eu reconheço o meu pecado, abandono o meu pecado, o sangue de Jesus me purifica do pecado. Porém, o que nós não podemos é ter prática das trevas. Como eu disse para vocês, a Bíblia não vai trazer aqui o que é um pecado ou outro. Não, vai trazer pecado mesmo que é notório à morte. Mas o sangue de Jesus nos purifica. Porém, no livro que nós lemos lá em Eclesiastes, vai dizer bem claro, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, para Deus não tem pecadão ou pecadinho, tá? É igual a prática de sodomita. Teve, esse irmão me criticou em relação a isso. Gente, eu vou falar uma coisa que é real. Muitos crentes da igreja criticam o homossexual por prática sodomita. Mas você, irmão, que impõe a sua mulher a fazer isso também, está pecando do mesmo jeito. Mas o porquê que as pessoas agridem quando eu venho no meu canal falar a verdade sobre sexualidade, ou outras pessoas também falam? Porque tem muitos irmãos e irmãs dentro da igreja que passam a mão na cabeça em relação do que é o compromisso, porque a prostituição entrou lá dentro. Então nós temos que vigiar. Tá bom? Vigia. Nem tudo que vocês vê aqui no meu canal de me agredindo porque eu falei a verdade é o que a pessoa tá falando. Então, assim, como a pessoa falou que eu quero ser Deus e ter os maiores mandamentos do que Deus, eu vou trazer para vocês agora todos os capítulos de cada resposta do que eu peguei.
tá bom? Lembrando que todos os livros que eu falo aqui de Bíblia, vídeo, tudo, antes eu oro, eu jejuo, consagro, para não ficar falando besteira por aí e acabar com as pessoas, porque isso não é o meu desejo. Pelo contrário, o meu desejo é abrir os seus olhos e entender, mostrar para vocês que o que eu entendo, o que vocês podem entender também é que a Bíblia é muito mais do que religião, tá? Tem gente que quer pôr em vocês algo que a Bíblia não está falando exatamente, mas também tem coisas que a Bíblia está falando que muitas pessoas acham que não é pecado e vivem aí uma vida de pecado, fazendo com que os outros pequem também. Então toma cuidado, tá bom? Então eu vou falar pra vocês aqui, ó, eu marquei todos os capítulos e versículos também, tá? Esse é meu caderno de devocional todo dia, tá, ó. Todo dia é um capítulo da Bíblia que nós gostamos de ler, compartilhar e meditar. Vai no meu Instagram que você me segue lá, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou estar lendo todos os capítulos e versículos aqui, mas eu li esses 2 capítulos, tá? Pra vocês. Vai estar lá no comentário, que é a base dos vídeos pra mim, tá? Que é a base do vídeo. Primeiro foi Eclesiastes, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E aquilo que me dá prazer e finança também, às vezes não me traz alegria do espírito. Isso acontece muito. Quantos casais estão fazendo práticas do mundo, práticas que não agradam a Deus, e depois tem uma vida tribulada? Porque foi igual eu falei, não adianta comprar bombom e planta e conquistar a mulher, e no outro dia tá batendo na mulher, fazendo um monte de coisa. Então, nós temos que tomar cuidado, tá bom? Eu vou falar pra vocês as perguntas, vou falar pra vocês o capítulo e o versículo da onde eu achei, tá? Mas vai estar fixado no comentário aí, depois vocês podem pegar e ler um por um, tá bom? Que vocês vão ver a resposta, tá bom? Como eu digo pra vocês, às vezes a Bíblia não vai estar clara falando sobre lingerie, mas vai estar falando sobre prostituição e vai estar falando sobre se a mulher, ela serve ao Senhor e ama ao Senhor, ela tem que estar sujeita na veste ao se apresentar ao marido. Então, tipo, você acha que uma base de pornografia, uma base de introdução sexual é apresentável a um homem que realmente tem compromisso com Deus? Então, tipo, toma cuidado, tá bom? Não estou falando de sutiã e calcinha aplicável, tá? Tem que ter a base do casamento, tem que ter, mas nós temos que tomar cuidado, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi essa: posso usar lingerie para o meu esposo? Eu vou falar para vocês o versículo e o capítulo, tá? Ó, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, capítulo 7, versículo 3 e 5. Efésios, capítulo 5, versículo 21. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Provérbios 31, 11 e 12. Gênesis, capítulo 2, versículo 22 ao 25. Efésios, capítulo 4, versículo 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 6 capítulos e versículos eu encontrei nessa tese. Tem muito mais. Se eu pegar pra colocar aqui, tem muito mais. Só que isso foi uma base mesmo pra vocês terem a noção de que é bíblico esse vídeo que eu fiz. Por estar viralizando aí, tá chamando a atenção de algumas pessoas, tá bom? Na pergunta 2, posso usar bolinhas na hora H? Olha só a resposta. Resposta do número 2, tá aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Então, tem 3 bases bíblicas sobre esses negócios de bolinha para mulher cristã, tá bom? Resposta do número 3. A pergunta foi: posso ir ao motel ou o meu marido sempre pede? Resposta número 3, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Oséias capítulo 4, versículo 15. Jeremias capítulo 3, versículo 8. Juízes capítulo 8, versículo 33. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 3. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos e versículos que questionam sobre ir ao motel, tá bom? Então eu vou estar registrando para vocês também nos comentários, fixando para você ler, irmão, e tô mostrando para vocês que o vídeo que eu fiz não é leigo, mas sim está conforme a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, resposta do número 4, qual foi? Pri, é pecado ter relação com o cônjuge assistindo conteúdo adulto? Essa foi a pergunta que me fizeram. Todas essas perguntas eu respondi para os seguidores lá no Instagram, no direct particular.
tá bom? Então eu tô respondendo aqui já para deixar em aberto também para quem tá no YouTube, tá? Resposta número 4, você vai encontrar Mateus capítulo 5, 28, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Gênesis capítulo 2, versículo 24 ao 25, Salmo 51, no versículo 7 ao versículo 11, tá? Então foi 1, 2, 3, 4. Só sobre motel tem 4 afirmações para nós tomarmos cuidado com a prostituição e para nós não contaminar o nosso leito, tá? Então o melhor local para o casal cristão que realmente tem compromisso com Deus, para não ser tipo de cristão que vem me agredir aqui, né? Tem que ser no quarto. O quarto é o melhor lugar do casal cristão, tá bom? Foi para isso que foi feito, tá? E também tem João capítulo 1, versículo 7, que é o que acabamos de ler aqui, tá bom? Que temos que estar em luz. Se estamos em Cristo, estamos em luz. E se dissermos que estamos em Cristo e praticar conteúdos das trevas, a gente estamos pecando, tá bom? Então nós temos que deixar o pecado e fazer aquilo que é justo diante de Deus, porque não tem como a gente, queridos, não tem como a gente ter uma veste santa diante do Senhor se a gente não ter renúncia dos pecados que nos agride, tá? Você acha que é fácil para um novo convertido? Não é fácil para um novo convertido, mas entre tudo, o novo convertido é o que sempre pesquisa para saber o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque ele tá no primeiro amor, então ele não quer pecar. Então, igual a pessoa fala assim, coitado dos novos convertidos, você vai afligir. Não é minha intenção afligir ninguém, pelo contrário, eu tô aqui me defendendo o evangelho e defendendo a palavra que sai da minha boca, porque a Bíblia mesmo diz, quando Paulo lá em Efésios capítulo 6 a seguir lá, que fala sobre a armadura de Deus, no versículo 10 ele vai falar lá a seguir, ele vai falar assim, orai também por mim, porque fui escolhido para pousar em cadeias, para ser embaixador do evangelho. Então quando a gente é embaixador do evangelho conforme a Bíblia, a gente vamos ser perseguidos sim, vamos ser trapaceados, vamos ser um monte de coisa, julgados, mas está aqui, ó. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não seja julgado. O meu vídeo que eu coloco aqui é com conteúdo, porque lá no Instagram eu tô dando conselho para muitas irmãs e irmãos, tá bom? Então vamos lá. No 5, o 5 foi uma pergunta de conselho, mas mesmo assim eu coloquei versículo bíblico, que diz assim, ó, oi, a minha mulher não gosta de namorar nua, e nós não sabemos se é pecado ou não. Gente, eu falei no vídeo que não é pecado, mas a mulher é frágil, deve ter algum problema psicológico ou até mesmo no momento das crianças, então nenhuma pessoa vai conseguir usufruir com criança no quarto, esses negócios, foi isso que eu falei. Porém, em Gênesis capítulo 2, versículo 25, vai falar bem claro que Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam da sua nudez, tá? Só se envergonharam quando o Senhor procurou Adão e ele disse, estávamos nus. E aí o Senhor falou para ele o quê? Quem foi que disse para vocês que vocês estão nus? Então o pecado às vezes nos aflige conhecimentos no qual nós não precisamos ter. Nós estamos, Adão e Eva estavam nus ali, não tinham vergonha do outro, mas por causa do pecado eles descobriram a nudez dele. Então, o que eu levo no conteúdo espiritual, porque a Bíblia pra mim é espírito, não é coisa de carnal de ficar só falando baboseira, não. Pra mim a Bíblia é espírito. Então, o que tá dizendo? Se o casal está purificado diante do Senhor pra praticar aquilo que Deus permite, porque foi Deus que deu o sexo, é bom, é prazeroso, não tem nada que agride um ao outro. Porém, a partir do momento que você deixa o pecado entrar no seu leito matrimonial, você está diante do Senhor, está com uma causa muito grande, porque a oração pode ser até impedida. Pedro mesmo disse no capítulo 3, se eu não me engano, que o marido que não honra a sua mulher, até a oração dele é impedida. Então toma cuidado. Toma cuidado, porque eu não faço vídeo aqui de besteira, não. Ainda mais quando é conteúdo espiritual, conteúdo de Bíblia, eu sei o que eu tô falando aqui, tá bom? A resposta do número 6. Vamos lá. Foi essa. Por que cristão não pode fazer anal? Gente, eu falei bem claro e falo de novo. No meu canal tem todo tipo de pessoa, tá? Eu não questiono, não critico ninguém, mas como seguidora da Bíblia, eu tenho meu raciocínio, tá bom? Só que eu tenho no meu canal pessoas que são homossexuais, e em nenhum momento eles se afligiram. Teve meninos no meu canal lá que falou, Pri, você não falou nada demais, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu respeito pessoas. Eu respeito pessoas. Não agrido ninguém, nunca fui esse tipo de pessoa. Se eu passar perto do testemunho de Jeová, tem muitos crentes que viram a cara pro testemunho de Jeová. Eu não, boa tarde, boa noite, porque não estão fazendo mal a ninguém. Estão ali o dia todo, sol a sol, coisa que muito pentecostal não faz, tá? Então assim,
eu não julgo ninguém, pelo contrário, o que eu trago no meu canal aqui é conhecimento em relação de que nós temos que entender que a Bíblia é espiritual e a Bíblia é o único meio de conhecermos o caminho de Jesus, porque ultimamente a religião tá deixando a desejar. É briga, não sei de pastor, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem, sendo que o evangelho verdadeiro está aqui, ó, para nós amar o próximo como a nós mesmos e não afligir ninguém, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, capítulo sobre o cristão pode fazer anal ou não, ó. Resposta do 6. Práticas sodomitas. O que é práticas sodomitas? A Bíblia vai falar no livro de Levíticos que é um homem deitar com outro homem, tá? Gente, mais uma vez eu falo aqui, é conteúdo cristão bíblico. Não estou aqui ofendendo meus inscritos homossexuais, porque eu acredito que quem faz a obra é o Espírito Santo. E vocês estão convidados sim para a igreja, porque independente, somos todos pecadores e a nossa alma tem sede. Independente, a nossa alma tem sede, quem faz a obra é o Espírito Santo, tá bom? Eu sempre levo isso e é esse, pronto, acabou. O meu pensamento é esse, tá? Mas vamos lá, em Levíticos capítulo 20, versículo 13, fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, fala sobre isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, fala sobre isso. E novamente eu bato aqui, ó. Primeira epístola de... não, também Judas capítulo 1, versículo 7, também vai falar que ficarão de fora, tá bom? Então assim, eu tô falando aqui porque muitas pessoas pediram, tá? Eu tô falando até bastante aqui porque como não vai ter edição, então pode falar direto aqui que depois você vai enviar pro canal, tá bom? Mas você já escreveu aqui? Se inscreva aqui, deixa seu like, sua curtida, compartilha. Não é barraco isso aqui não, tá? Mas é comprovando que a Bíblia mesmo diz que se nós falarmos que estamos na luz, nós temos que praticar a luz. E eu estou praticando a palavra de Deus aqui, não estou degrinindo ninguém. O que eu falo, como a Bíblia mesmo diz, se você fala aquilo que está na Bíblia, não acrescenta e nem diminui, não se preocupa, porque quem vai te guardar e te proteger no dia dos homens vir contra você vai ser a própria palavra de Deus. Então vai de frente com a palavra, tá bom? Então vamos lá, ó. No 7. Tomar Viagra é pecado? Gente, eu falei pra vocês, a Bíblia diz que Lucas era médico, tá? Então Lucas era médico, ele não estava, para quem conhece a história teológica, Lucas não estava no tempo de Jesus, porém, ele seguiu conhecimentos juntos do evangelho de Mateus e de Marcos, tá? E por supostamente João também, tá bom? Então ele pegou como se fosse uma sublinhação, sublinhou tudo e colocou ali sobre Lucas, mas Lucas era médico, então ele acreditava também na ciência, tá? O que eu falei lá no coisa sobre Viagra, gente, vai procurar um médico, tá? Porque a maioria de Viagra quem toma é homem que não aguenta muitas mulheres durante a noite. Então, se um casal cristão tem problema com ereção, vai ao médico, tanto o homem quanto a mulher. Se tiver que ter reposição, vai ter reposição, tá? Eu falo abertamente assim porque eu trabalho na área da saúde, faço acompanhamento hospitalar, então é normal pra mim, tá bom? Então aqui, ó, foi um conselho, tá? Ó, o 7 é um conselho. Então, o Lucas foi médico, vai ao médico, tá bom? Não fica com essa tomando remédio tudo, porque até mesmo Viagra, ele tem substâncias que mexem com a base do neurônio e sistema nervoso e cardiovascular. Então, tome cuidado para você não tomar e ter um infarto aí fulminante e acabar morrendo, né? E seria uma morte muito feia. Tome cuidado, tá? O 8 também. Como faço para acender o cônjuge, e como faço para acender o cônjuge novamente. Conversei também sobre isso, que era para ter mais disponibilidade, não só procurar a mulher na hora que quer as coisas, tá bom? E aqui o 9, estou assistindo tanto dorama que penso neles quando está na hora H. Gente, o que é dorama? Dorama, foi igual eu falei, é uma série japonesa que tem vários temas, né? Eu não vou falar nada sobre dorama, tá? Porque tem cristão que gosta, tem cristão que não gosta. Eu estou falando em questão do pensamento da pessoa. Vai dormir com o marido pensando em dorama? Então, o pensamento dela na hora H ali não tá no esposo e curtir o corpo do esposo, mas sim no dorama. E isso é pecado, tá? Pedro, capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Depois, na hora que eu for colocar aqui, eu só vou confirmar se é primeiro. Colossenses, é isso mesmo. Tessalonicenses que é 2, o primeiro e o segundo. Colossenses capítulo 3, versículo 15 vai falar sobre isso, tá bom? E o 10 foi: é errado pedir para o homem e a mulher se depilar? Gente,
1 Coríntios capítulo 7, versículo 3, vai falar sobre isso, que a mulher tem domínio no corpo do homem e o homem tem domínio no corpo da mulher. Então, o que você quer dizê-lo para o seu corpo, zele pelo corpo do seu marido também, tá bom? E em Gênesis capítulo 2, versículo 25, vai falar a mesma coisa, que Adão e Eva estavam nus e não tinham, visão, assim, de vergonha um com o outro. Então, não é pecado falar e não é errado falar que quer que cuide um corpo do outro. Mas, como eu falei pra vocês, tem igrejas, tem costumes que não façam depilação. Gente, não questiono isso, porque a higiene não está na depilação ou não. A higiene está no sabão, no hidratante. Então, se cuide, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar agora editando aqui, editando nos comentários todos os capítulos e versículos, tá? E dizer pra vocês assim, leiam. A Bíblia diz assim que o povo perece por não conhecer as escrituras. Então leiam mesmo. Eu só fiz mais esse vídeo porque às vezes a pessoa não conhece o canal. Tanto nem sei se vai responder mais nem nada, mas fiz isso por respeito aos meus seguidores do Instagram. Que todo dia, até os meninos, eu fiquei assim, porque até os meninos que fez as perguntas pra mim, as meninas também, se doeram por mim. Falaram assim, nossa irmã, nós que fez a pergunta, nós entendeu a sua resposta, porque você respondeu pra gente, não ficamos ofendidos, e a pessoa te agrediu daquele jeito ali. Só que é normal, como eu falei pra vocês, o YouTube é normal. Só que eu sou uma pessoa que, pra quem me conhece, sabe muito bem que eu nunca fui de dar exemplo de repreender ninguém. Nunca fui. Eu sempre fui na palavra. Eu sempre preguei a Bíblia, sempre. E até hoje, se eu tiver a oportunidade de pregar, porque hoje em dia eu já mudei minha visão de pregar. Minha visão não é mais ficar em altar, brigando por causa de microfone, não. Porque antigamente eu pegava o microfone, eu ficava na minha volta vendo um monte de gente brigando por causa de microfone. Então eu abria a mão de microfone e ia pregar na rua, pregar nos presídios, porque geralmente é onde precisa mais, hospital. Foi por isso também que eu entrei na área da saúde, né? Porque a gente tem acesso para entrar de acompanhante de hospitalar. Então aí a gente consegue falar sobre Deus ali com jeitinho, né? Mas o que acontece? Para quem me conhece, sabe que eu prego contra o pecado, tá? Ah, Priscila, mas você tá falando o quê? Porque muitas pessoas falam assim, você é divorciada. Mas o que acontece? Se pegarmos na tradução correta da Bíblia, há uma grande diferença entre divorciada e uma grande diferença entre repudiado. Então, conhecimento gera conhecimento. Então, nós temos que entender isso. Há igrejas que aceitam o divórcio, amém, mas também há igrejas que não aceitam, amém também, porque ambas têm base bíblica, tá bom? Mas o que eu não vou calar minha boca tá pregando e orientando as pessoas, porque eu sei que para muitas pessoas eu posso estar julgada, para muitas pessoas eu posso estar no mundo, que eu vou pro inferno porque divorciei. Mas é o seguinte, se Cristo é misericórdia e naquele grande dia ele se lembrará do que nós fazemos porque nós plantamos, ele vai falar assim, enquanto muitos julgavam que ela estava em pecado, ela estava fazendo o quê? Abrindo a boca e falando o que é verdade. Então, queridos, eu vou falar uma coisa bem clara para vocês. Eu tenho propriedade de falar em relação por quê? Quem passa pelo divórcio sabe o que é divórcio. Então eu aconselho vocês, pro casamento de vocês não cair no divórcio, não entrar no divórcio, não faça muitas práticas do mundo, tá? O meu casamento acabou, né, por práticas do mundo, não por minha parte, mas porque houve coisas que a Bíblia permitiu eu me divorciar. Então eu tenho propriedade em falar pra vocês o que realmente agrada a Deus, o que realmente não agrada a Deus. Eu sei que nós, seres humanos, não temos nem dimensão de saber o que realmente agrada a Deus, porque todos nós temos pecado, todos nós temos defeito, só que a Bíblia está aqui, tá? Igual a pessoa falou assim que os novos convertidos vão perecer por causa do meu vídeo. Gente, não vai perecer. Pelo contrário, os novos convertidos vão ter curiosidade. E o que eu falei, pastor Eliseu Rodrigues já falou, Osiel Gomes já falou, pastor Cláudio Duarte já falou, pastor Hernandes já falou. Então, assim, são fontes de que são conhecimento. Se eu sou um canal pequeno, estão me apedrejando, os grandes não apedrejam. Por quê? Porque eles têm propriedade em dizer e muitos ficam quietos. Por quê? Porque é canal grande. Então, o que eu tô falando aqui não é só não é o que eu acho, mas sim são bases que já vêm também. Igual a pessoa falou assim, escatologia, um monte de coisa. Gente, o evangelho não adianta ter só isso. A gente tem que ter comunhão com Deus.
Muitas pessoas conhecem a Bíblia hoje em dia, mas estão igual a igreja de Laodiceia. Estão prestes praticamente a ser vomitados da boca de Deus, porque conhecem, ocultam e querem usar as suas mulheres como prostitutas do mundo. E não é assim. Não é. Nós temos que denunciar isso. Porque tem muitos pastores dentro da igreja que diz ser homem de Deus, que espancam as suas mulheres, e essas mulheres são toda roxa daqui pra baixo, e eles ficam se achando santo. E foi igual eu falei num vídeo que eu postei esses tempos aí. No meu canal, a maioria de pessoas que me perseguem são pastores que não aceitam por eu abrir a boca. Não estou generalizando, falando todos. Homens que diz ser pastor só para ganhar dinheiro, e quando vê um membro que sai para falar a verdade, não aceita. Mas eu vou falar uma coisa bem clara: não vai por religião. Não vai pelo que imponham, vai pela Bíblia. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de falsos doutores, nós estamos vivendo um tempo de falsos profetas, e só quem iria permanecer é os remanescentes. Então o que eu quero falar para vocês, entre acreditar que é certo ou não acreditar que se é errado, dobre o seu joelho e fala com Deus, porque eu acredito muito nisso, que o véu do templo se rasgou. Agora você não precisa ir até o sacerdote para Deus falar com você, pelo contrário, você pode dobrar o seu joelho e falar para o Senhor: Senhor, eu sou pecadora, eu não sou igual o fariseu que bate no peito falando um monte de coisa, não, pelo contrário, eu sou igual o publicano, sou pecadora, tenho erro, tenho tudo, mas me mostra a sua verdade. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que parece ser agressivo isso. Eu não sou esse tipo de pessoa de fazer vídeo assim. Mas quando chega ao ponto de agredir a minha fé, estamos num país que ainda eu acredito que seja livre expressão. Então, como a pessoa tem a expressão de vir me agredir, falar onde está conteúdo bíblico, está aqui. Mais de 30 conteúdos bíblicos para a conclusão do vídeo que eu fiz, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na descrição dos comentários. E depois, por favor, eu peço para vocês, leiam. Se possível, lê o capítulo todo, porque eu não gosto de isolar texto, né? Tem gente que isola texto, eu não gosto de isolar texto. Eu só coloco a palavra-chave, mas falo pra vocês ler o capítulo todo pra vocês terem uma conclusão. Porque a pior coisa que tem é isolar texto e aí a pessoa acha que nós está errado em que nós está falando, porque a pessoa só leu um versículo ali e acha que é o leitor da Bíblia. E não é, gente. Nós temos que ler capítulos, entender. Se possível, ler um capítulo antes, aí ler o capítulo que você quer e depois ler um capítulo depois, só para entender o contexto da história do que tá acontecendo, tá bom? Lembrando que aqui eu não estou em base teológica, eu estou em base da bibliologia, que é Bíblia, tá? Minha Bíblia já tá até assim, ó. Porque, como diz o ditado, cada um tem uma companheira. Essa aqui é minha companheira de monte, vigília, congresso, tudo. Porque conheço ela. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Lembrando também, gente, que eu não falei isso pra todo mundo, tá? Só falei mais pra alguns críticos que estão aqui. Que pegam um pedacinho de alguma coisa e já querem fazer um auê, coisa que não tem nada a ver, tá? Eu não sou um canal grande, não sou um canal conhecido, eu sou somente uma pessoa que quero ajudar, tá? E depois eu vou estar contando a novidade pra vocês, tá? Eu falei pra vocês que o meu Facebook foi monetizado. Aí começou a luta também, né? Aí o meu Instagram agora já pode ganhar brindes de presentes e tudo. E eu falei pro senhor que quando chegasse a 1000 seguidores, tá perto de chegar. Eu pensei que ia chegar só no final do ano, porque como eu não trabalhava com Instagram, né? E já tá quase chegando 1000 seguidores, eu vou estar mostrando pra vocês a ordem que eu vou estar ajudando, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês, e vocês se sentirem à vontade de estar ajudando essa ordem, ajuda. Ah, Pri, mas eu já ajudo a minha igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu também ajudo a igreja, mas você que pode fazer doações social, né? Pode fazer. Né, que lá você pode ajudar as crianças que estão na Ucrânia, as crianças que estão no Iraque e as crianças que estão na África. E depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando qual foi o meu propósito com Deus para ajudar as pessoas da África. Porque eu já falei pra vocês sobre a África e vai ser lá, né? Eu vou ganhar. E ainda vai ter sorteio lá pra quem ajuda as crianças e tudo. Quem sabe eu ganho uma passagem pra ir pra África, lá pregar o reino, o evangelho. E Deus seja louvado. Mas tudo bem, queridos. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, mais uma vez eu peço perdão do fundo do meu coração, porque eu sou uma pessoa muito realista. Se eu erro, eu falo. Se eu não erro, eu tenho o direito de falar. Mas assim, no fundo do meu coração, eu não estou falando pra todos os inscritos aqui. E nem pra você que tá chegando agora aqui no meu canal e vendo esse tipo de vídeo. Não era essa imagem que eu queria dar pra vocês, mas é a resposta de uma pessoa aqui que
colocou eu acima de Jesus e eu não aceito isso, tá? Não aceito isso. A pessoa disse bem assim, os seus mandamentos então são maior do que o que diz a Bíblia e o testemunho dos irmãos antigos da igreja primitiva? E não. Eu sou, como diz o ditado, eu só sou semente do sangue, tá? Dos irmãos que morreram sangrando. Então eu só sou sementinha só. Não quero ser melhor e nem maior que ninguém. Só sou semente. Porque eu sei a história dos irmãos que morreram sangrando para que hoje, não só eu, mas muitos irmãos, independente de placa e denominação, estejam falando também a verdade sobre o reino de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!